Olá, criativa! Seja bem-vinda ao canal da Arkelly Matrizes e Projetos. No vídeo de hoje nós vamos confeccionar essa linda necessaire com as matrizes molde da coleção Basic. Se você é nova aqui no canal e ainda não conhece a coleção Basic é uma coleção de matrizes molde que tem 3 subcoleções. A coleção da Clutch, que nós fizemos na aula anterior, a coleção do porta-moedas e também a necessaire. Nessa aula é essa linda necessaire que nós vamos confeccionar com as matrizes molde. Para quem não tem ainda a coleção Basic, é só correr lá no meu site para poder adquirir, ou pelo WhatsApp que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos lá? Então vamos lá confeccionar a nossa necessaire? Para confeccionar a necessaire, a gente vai precisar do nosso bastidor e novamente do TNT, assim como eu utilizei lá na Clutch e no porta-moedas. Eu vou utilizar o TNT para estruturar aqui no lugar da entretela. Já coloquei, aqui eu vou estar utilizando ela no tamanho do 16 por 26, você vai fazer de acordo com o seu bastidor, se for 13 por 18, 18 por 30 ou 20 por 30 ou 16 por 26. A gente vai precisar também de 4 pedaços do tecido principal, porque aqui nessa necessaire a gente vai trabalhar metade aqui, metade aqui, metade aqui e metade aqui. Ela vai ser feita em 4 partes. Então, a gente vai precisar de 4 pedaços do tecido principal. Eu cortei ele com 2 centímetros a mais do que o tamanho total aqui da minha área de bordado. Então, se você vai fazer no 13 por 18, você vai cortar 2 centímetros a mais do que o 13 por 18. Assim fica uma sobrinha e não tem perigo de bater em outro lugar, ficar errado ali ou desfiar o tecido. Já o forro, eu cortei ele maior, mais ou menos na medida que seria daqui, contando a parte de baixo. Então, o tamanho da minha matriz com os dois juntos é o tamanho que eu vou utilizar para o meu forro. Deixando assim, por inteiro. O forro não precisa ser cortado em 4, tá? Ele é inteiriço. Só o tecido principal que a gente vai utilizar em 4 partes. 4 partes também de manta, no mesmo tamanho aqui do meu tecido. 4 partes do aviamento, que eu vou cortar no tamanho aqui do meu forro. Porque ele vai ficar aqui, ó, dando acabamento. Como um detalhe, para essa parte aqui central, além do aviamento, eu vou precisar de 2 tiras de 5 centímetros pela altura aqui do meu forro. Vou precisar também de 2 pedaços de 4 por 4 para a gente fazer o acabamento do zíper, assim como a gente fez lá na Clutch. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que fez na Clutch. Você vai pegar o seu zíper, depois que tiver bordado e unido aqui, e vai medir, deixando 3 centímetros a menos, aproximadamente. Mais para 4 do que para 3. Pode colocar uns 3,5, que dá certinho. Depois que fez tudo isso, a gente vai pegar também o cursor, para a gente poder finalizar essa peça. Agora, eu vou com você lá para a bordadeira, pra gente fazer essa parte aqui. Agora, aqui na máquina, eu já coloquei o meu bastidor aqui com o TNT. Eu vou ligar ela para fazer a primeira marcação, para eu poder colocar a minha manta com o tecido. Agora, eu vou colocar aqui o meu tecido com a manta. E agora, a gente vai colocar ela para fazer a costura de segurança e depois o quilt. Costurinha finalizada, agora eu vou pôr ela para fazer o quilt. Matriz molde finalizada. Agora eu vou lá, vou colocar outro TNT, vou voltar aqui e vou te mostrar como que a gente faz o outro lado, como que a gente espelha aqui na máquina. Você tem 2 opções, você pode já deixar espelhado lá no programa de edição e trazer ela já espelhada para a máquina, e aí você vai fazer 2 lados esquerdo e 2 direito.
ou você pode fazer como eu vou te mostrar agora aqui, fazendo direto na máquina. Com o meu TNT já aqui colocado, a gente vai vir aqui no pendrive, como se estivesse colocando normal. Eu vou pegar essa matriz que eu acabei de utilizar. Vocês viram que a gente bordou aqui o lado esquerdo. E agora eu quero bordar ela no lado direito. Você vai vir aqui, ó, nessa opção. Tá vendo que tem 2 triângulos e um risquinho aqui no meio, um tracejado? Esse daqui é a função de espelhar na máquina. Você vai clicar nela e pronto, ó. Ela já virou para você pro lado direito. Você vai vir em fim da edição, bordado e pronto. Agora é só bordar. Normal, do mesmo jeito que a gente fez da outra vez. Bordado do lado direito finalizado. Agora eu vou bordar mais um lado esquerdo e o outro lado direito aqui com o nome. E aí a gente vai para fazer o recorte. Prontinho, bordado finalizado. Agora a gente tira do bastidor para fazer o recorte. Aqui é o mesmo modelo que a gente fez nas aulas anteriores. Eu vou recortar, pode ser com a tesoura ou com a régua e a placa de corte. Cuidado para não cortar essa linha lateral aqui, que é por onde passa o nosso quilt e é o que faz a nossa costurinha de segurança. Refilo tudo direitinho e assim vai ficar certinho já no formato, assim como essa daqui, vai ficar desse jeitinho. O avesso com o TNT fica assim, limpinho, e o quilt junto com o TNT e o estruturador ajuda a dar uma estrutura muito boa nessa peça. Pode ver que ela fica bem certinha, ó, bem firminha, bem modeladinha. Agora eu vou fazer o recorte. Prontinho, já fiz o recorte das 4 partes e agora você vai entender um pouquinho melhor aquilo que eu falei sobre 2 para o lado esquerdo e 2 para o lado direito, porque agora a gente vai formar o todo da necessaire, ó. A gente vai unir essas 2 partes aqui para fazer a frente e essas 2 para fazer a parte de trás. Agora, para fazer isso, eu vou usar a minha máquina doméstica, passando um zigue-zague aqui. Agora, aqui na minha máquina doméstica, eu vou pegar e vou juntar bem rentezinho, mas bem rente mesmo, que dá certinho aqui, ó. Você vai conferir em cima e vai conferir aqui na parte de baixo também. Vou colocar essa costurinha minha aqui bem no meio. Bem certinho aqui no meio. E vou colocar o ponto zigue-zague na minha máquina, um pouco mais apertadinho, com 1,5, 1,3. Vou passar indo e vou passar voltando. Eu passo 2 vezes para ela fixar bem direitinho. Vou dar um retrocesso aqui no início e um retrocesso no final, sempre. E aí, ela vai ficar assim, ó. Tá bem firme mesmo, ó. Fica certinha. Eu vou pegar as outras 2 partes e vou fazer a mesma coisa. Agora que a gente já fez aqui a união, a gente vai aproveitar que já tá certinho aqui no tamanho e vamos, antes de fazer o acabamento, cortar o nosso forro, já no tamanho certinho. Prontinho, forro recortado certinho aqui. Agora a gente vai fazer o acabamento. E aqui pro acabamento, a gente já tinha visto os materiais. A gente vai utilizar as 2 tiras para fazer o acabamento igual a esse que eu fiz aqui. Mas eu vou te dar uma dica extra
para você que não quer fazer o acabamento assim tão largo. Então, se você quiser fazer um acabamento diferente, você tem a opção de trabalhar com um passa-fita também, tá? Você pode colocar ele aqui, ó, ele vai tampar também do mesmo jeito, ó, a emenda. Tem 2 modelinhos aqui, e aí você pode trabalhar também com eles. Eu optei por trabalhar com o tecidinho, porque eu gostei desse acabamentozinho com o tecido, mas aí fica aí mais uma opção para você. Agora, eu vou separar isso daqui, e aqui a gente vai medir para recortar o nosso zíper. Essa minha do 16 por 26 tem 25 centímetros. Então, eu vou cortar o meu zíper com 22. E agora a gente vai lá para a máquina para começar a montar a nossa peça. Agora aqui, do mesmo jeitinho que a gente fez lá no acabamento da clutch, se você ainda não viu o vídeo da clutch, eu vou deixar ele aqui no card. E você vai ver que é o mesmo acabamento. A gente vai colocar aqui o nosso cursor até o meio. Vamos fazer o acabamentinho dos 2 lados para poder fazer o fechamento. Zíper colocado. Vou deixar ele aqui no meio e vou começar a fazer o acabamento. Vou pegar aqui as costas do meu zíper. A frente do meu tecido vai ficar para as costas do zíper, ó. Vou passar uma costurinha aqui de um pé de máquina. Vou dobrar para cá. Vou vincar. Vou dobrar novamente e tampar aqui essa costurinha. Agora eu passo o acabamento aqui com a costura e ele vai ficar assim. Agora eu vou refilar para ele ficar do tamanho do meu zíper. Prontinho, zíper finalizado. Eu vou deixar ele de lado e agora a gente vai fazer o acabamento central ali da peça. Aqui eu vou pegar a minha tira de 5 centímetros, vou posicionar aqui o meu aviamento do avesso, ou seja, eu vou colocar frente com frente, que esses aviamentos ele tem um lado certo, tá? Se atente para isso. Vou colocar aqui e vou passar uma costurinha de mais ou menos um pé de máquina. Olha, vai ficar assim, ó. Quando eu virar, ele vai ficar desse jeitinho aqui. Agora, eu vou colocar o outro aqui desse outro lado. Vou fazer a mesma coisa com a nossa outra tira. Prontinho, ela vai ficar assim. Agora eu vou virar pra cá e vou lá no ferro e vou vincar ela desse jeitinho aqui, ó. E aí ela já vai ficar do jeito que a gente colocou lá na outra peça. Eu vou no ferro vincar e volto aqui. Prontinho, ó. Agora ficou assim. Agora eu vou dobrar ele e vou fazer uma marcação bem no meio, nas 2 partes. Agora, eu vou pegar a minha peça aqui. Vou pegar uma tira. É uma tira para frente, uma tira para o verso. Vou colocar ela bem aqui. Bem rentezinha, bem certinha com o meio. Aqui você pode utilizar o grampinho ou um alfinete para fixar ele aqui bem certinho. Eu vou virar ela aqui e vou recortar essa parte que tá sobrando aqui, para ela ficar certinha. Para deixar bem certinho, eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Eu vou unir aqui e vou dar um picotezinho marcando o meio. Vou vir aqui, vou colocar exatamente no meio e vou alfinetar.
Eu vou fazer isso também na parte da frente. Prontinho. Agora eu vou passar uma costurinha bem rentezinha aqui dos dois lados para fixar esse acabamento. Prontinho, acabamento colocado nas duas partes. Se ficou alguma sobrinha aqui, eu costumo refilar. E agora eu vou passar uma costurinha bem aqui só para prender, para que ela não fique assim, ó, solta. Porque na hora da gente fazer o fechamento, se ela dobrar, vai ficar torta. Agora a gente vai começar a fazer a montagem e a colocação do zíper. Aqui eu vou pegar o meu zíper, vou dobrar ele ao meio certinho e vou fazer uma marcação de cada lado para marcar o meio. Prontinho, marcação feita. Agora eu vou fixar esse zíper aqui. Vou aproveitar aqui essa picotinho que eu já fiz, essa marcação, e vou colocar ele rente com ela. E agora você pode colocar ou alfinete ou um grampinho, só para te auxiliar. E vamos passar uma costurinha aqui bem rente. Agora, com o zíper aqui já fixado, eu vou pegar uma das partes do meu forro, vou alinhar aqui na minha peça, lembrando que se o seu tecido tiver sentido, né, se ele tiver um avesso, você vai colocar ele aqui frente com frente. O meu, ele é igual dos dois lados, então não faz diferença, mas se você for trabalhar com um forro que tem alguma estampa de um lado e do outro não, aí você sempre se atenta para colocar frente com frente. Agora, eu vou passar uma costura de um pé de máquina ou mais próximo possível aqui, ó, do dentinho do meu zíper. Aqui, você viu que eu deixei o meu zíper aberto e trouxe ele para cá. Por quê? Agora, como eu tô passando muito perto aqui, se eu tentar passar por ele, vai dar problema. Então, eu abaixo a minha agulha, ergo um pouquinho o meu pé calcador, empurro esse zíper todo para lá até ele passar de onde tá o meu calcador. E aí sim, continuo essa costura. Agora, eu vou jogar o meu forro todo para trás. Vou dar uma vincada. Vou jogar ele todinho aqui e vou colocar uns grampinhos aqui para segurar ele rentezinho ali para ficar certinho o acabamento. Agora sim, eu vou puxar aqui e vou passar uma costurinha de um pezinho de máquina aqui. Prontinho, ela vai ficar desse jeito. Agora a gente vai pegar a outra parte. Vou unir novamente meio com meio. E aqui, e vou passar a costurinha de segurança. Agora, eu vou colocar o outro forrinho. Vou alinhar bem certinho aqui. E vou passar bem rente aqui com o meu dentinho do zíper, assim como a gente fez lá no outro lado. Chegou aqui no cursor, vou fazer a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou erguer aqui, vou puxar para lá até ele sair do alcance do meu calcador e vou costurar até o final. Agora, eu vou jogar esse forrinho igualzinho a gente fez da outra vez.
Vou puxar ele pra cá, vou alinhar e vou colocar o grampinho. Vou passar a costurinha aqui. Prontinha, ela vai ficar assim, ó. Agora, a gente vai começar a realmente finalizar ela. Vou tirar aqui os grampinhos. E agora, a gente vai pegar aqui frente com frente. Vamos alinhar. Colocar o grampinho segurando. Aqui no forro, eu vou prender com o alfinete. E agora a gente vai fazer o fechamento. Eu vou passar uma costura aqui, depois eu vou passar nas laterais, sempre dando um retrocessozinho aqui. Vou fechar essas laterais do forro também. E aqui eu vou deixar uma abertura bem grande. Eu vou, nos cantinhos aqui, eu vou costurar só até uns 2 dedinhos de cada lado. Assim vai ficar bem mais fácil de desvirar a peça. Agora a gente vai fechar as caixinhas de leite. Abre bem aqui a costura e coloca ela bem rente, bem certinha aqui, ó. Costura com costura. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Agora é só fechar as 2 caixinhas aqui também. Prontinho. Caixinhas de leite fechada. Agora, pela abertura que a gente deixou aqui no fundo, a gente vai desvirar a peça. Eu vou abrir aqui mais o meu zíper. Com o auxílio da tesoura, eu vou arrumar os cantinhos dela. Prontinho. Peça desvirada e ela já tá praticamente pronta. Agora é só você pegar aqui a abertura do forro, voltar ela aqui pra dentro, ou você passa na máquina com uma costurinha, ou então você faz um ponto invisível. E aí sim, vai estar pronta a sua peça. Olha que linda que ficou. Fazendo assim, dá certinho, não tem erro. Todos os tamanhos ficam bem direitinho. A P também é bem legal para quem quer fazer um kit. Você pode fazer um kit P, M, G, um kit com P e G, ou um kit com P e M, ou mesmo um kit com M e G. Você pode montar kits como esse que eu montei, que é uma necessaire, uma clutch e um porta-moedas, aproveitando as aulas anteriores. E é assim que fica finalizado. Aqui também fica para você a sugestão de utilizar um chaveirinho ou mesmo um tassel. Se você não sabe fazer o seu próprio tassel, eu vou deixar aqui no card para você a aulinha onde eu ensino a fazer um tassel em casa, que fica super legal. Então, é isso. Eu espero que você tenha gostado de confeccionar essa linda necessaire comigo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Não esquece de se inscrever aqui no canal e, é claro, de curtir o vídeo. Um beijo, criativa!